Paty no ar, que bom que você está aí acompanhando nosso podcast hoje diferente, num cenário diferente. A gente está aqui diretamente do Café com Passagem. Já nosso agradecimento especial à Ana Marta, ao Tiago. Eu espero que você goste desse lugar, desse espaço, porque a partir de agora será o nosso lar, a nossa casa, o lugar onde nós estaremos conversando com você. E eu quero realmente que você já comece a comentar aqui. O que você está achando do espaço? Está gostando? Está bonito? Está legal? Gente, o negócio hoje vai ferver, mas ferver... O negócio tá quente, a gente está querendo saber quem é que vai ranquear nos likes. E tem ingresso, viu? Tem ingresso para participar do podcast de hoje. Hoje, no final desse podcast, você vai ter brinde. Então, para ganhar, para concorrer, tem que se inscrever no canal, tem que dar curtida, tem que fazer comentários, porque eu estou com uma diva aqui do lado, o negócio é de responsa mesmo. Tem que compartilhar. Você que ainda não sabe como compartilhar e de repente você está assistindo aí no seu celular, se você está com a tela cheia, reduz a tela um pouquinho, né? E entra lá, vai ter um campo só para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para te mostrar que é super fácil de você fazer. Não precisa fechar, não. Aqui, nesse espaço aqui, você vai ter para você poder compartilhar. Então, compartilha, conta para a galera que tem um podcast aqui em Foz do Iguaçu. A Aninha já está chegando com nossas comidinhas, com as nossas bebidinhas. E eu quero apresentá-la com toda a honra que ela merece, porque a mulher é empreendedora. E, eu vou dizer uma coisa, eu tiro o chapéu para ela. Tem uma história riquíssima. E eu quero que você esteja aí comentando. Ela vendia sonhos e se tornou uma empresária de grande sucesso. E eu tenho muita honra de receber Miriam Borges. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, obrigada. Um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Que legal. E assim, eu fico mais feliz ainda de saber que eu tô conversando com gente que sabe o que é ralar, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é arregaçar as mangas. Porque quando a gente empreende, Miriam, a gente tem muito gás, tem muita energia, tem muita disposição, a gente não tem formação, na verdade, né? Ninguém é preparado para empreender. Quando você começa a se deparar com o universo do empreendedorismo, são tantos os desafios, e aí é que mostra quem realmente tem um sonho, um propósito, uma visão e uma missão. Miriam, como é que começa essa história aí fantástica? Todo mundo que está empreendendo está querendo te ouvir, querendo ouvir a sua história. Então, eu costumo falar que, vou começar a contar, eu acho que todo mundo tem sonhos, né? Mas assim, eu sempre acreditei que os meus sonhos eram muito pequenos perto do que eu estou vivendo. Hoje, para mim, é um sonho que eu vivo, né? Ter a minha loja, para mim, é um sonho, porque eu não sonhava tão alto, né? Por isso que eu falo que os sonhos de Deus são sempre maiores que os nossos, Sim, né? Verdade. E já desde os meus 12 anos de idade, eu sempre fui vendedora. Meus pais, eu vim de uma família humilde, e meus pais trabalhavam com confeitaria, padeiro, né? Minha mãe confeiteira. Mas você tinha uma herançazinha ali, né? Uns toques aí de quem estava na direção, né? E aí eles faziam sonhos e eu era aquela menina que batia de porta em porta. Oi, tia, quer comprar sonho? E eu não A gente está vergonha. falando de que idade? Você tinha que idade? Tinha 12 anos, mais ou menos, na época. Menina, muito nova. Meus pais faziam e eu saía vender sonhos. Mas assim, eles queriam ou você fazia isso porque você gostava? Eu gostava e eu queria ajudar, entendeu? Eu queria ajudar meus pais e minha mãe fazia, daí eu saía vender para minhas amigas, para os meus vizinhos. Então, eu saía de porta em porta e falava, tia, quer comprar sonho? Você vai provar o melhor sonho da sua vida. Porque foi meu pai e minha mãe que fez. Então, desde criança... Olha só, cara, eu acho fantástico isso, gente. Eu vou te interromper várias vezes, Miriam, porque é isso que a gente tem que sacar. Olha, a Miriam tinha 12 anos e ela já fazia o slogan dela. Ela já comunicava. Não dá para só empreender sem comunicar. Uma coisa não está desvinculada da outra, né, Miriam? Você já se encarregava de trazer essa, vamos dizer assim, esse a mais aí. É o melhor sonho. É minha mãe e meu pai que fazem. Então tinha que tá muito bom mesmo, né? Sim. E dali eu fui descobrir que eu já gostava muito com vendas, né? Sempre fui muito para frente, né? Muito determinado com o que eu queria, né? E aí cresci um pouquinho, eu sempre fui também muito vaidosa, uma menina sempre muito vaidosa. E como assim meus pais não tinham muitas condições financeiras,
Então, eu sempre gostei de trabalhar para ter meu dinheirinho, para comprar minha roupinha, para comprar minha maquiagem, minha bijuteria, porque eu sempre gostava muito de estar arrumadinha. E aí, eu comecei a trabalhar com panfleto no semáforo. Entregar panfleto no semáforo, eu lembro que eu ganhava R$ 6 por tarde. Eu estudava de manhã e à tarde eu entregava panfleto. E aí, eu tinha um objetivo, que era comprar, na época existia aquela Pura Mania, uma loja, né? E eu falava assim, eu quero comprar uma calça da Pura Mania. Eu nunca esqueço, custava R$29,90. R$29,90. Tinha que trabalhar alguma coisa, ganhando R$6, né? Era isso? R$6 por tarde, então eu falava assim, então eu vou trabalhar a semana inteira para me juntar meu dinheiro para comprar a minha calça da Pura Mania. Porque eu queria uma calça Pura Mania. Então eu sempre tinha um objetivo, desde muito pequena. Isso eu tinha, acho que uns 14, 15 anos, né? E aí, então, conquistava o objetivo, trabalhava e comprava a minha calça. Seus pais nesse universo aí incentivavam, tinham receio, apoiavam? Porque eles eu queria muito, eu pedia, né? E eu sempre trabalhei assim, trabalhava de babá, trabalhei assim para pessoas conhecidas, próximas, né? Eu que pedia para os meus pais, justamente porque eles não tinham muitas condições e eu era uma menina sonhadora que queria ter as coisinhas, né? Eu sabia que eles não tinham condições, então eu queria fazer. E aí, passou nesse processo, vou resumindo bastante, porque é muita coisa, né? Eu arrumei meu primeiro emprego, que foi no Super Mufato, como empacotadora. Eu lembro que eu ganhava as minhas gorjetinhas, eu era a empacotadora que mais ganhava gorjeta. Porque eu sempre sorria muito, brincava muito, era muito prestativa com os clientes, então eu era ligeirinha também, né? E aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego de carteira assinada, foi empacotadora, e aí eu já tinha um outro sonho, que era fazer a minha faculdade, né? Porque eu sempre queria algo melhor, né? E só que meus pais não tinham condições de me ajudar com a faculdade. Então eu estudei bastante, fiz bastante concurso para tentar passar numa faculdade federal, né? Estudei. Não passei. Uhum. Não consegui passar em nenhuma faculdade federal, estadual. Mas eu não desisti. Eu sempre falei, não, vou continuar. Nem que eu vou fazer um cursinho pré-vestibular. Curioso. Até essa semana aqui nós tivemos a live e a gente falava sobre isso. Você viu que a gente se prepara para prestar serviços, né, como funcionário. Não é verdade? Você fala assim, eu treinei, estudei, queria passar numa federal. Por quê? Porque a gente é treinado realmente para ser funcionário, para ser CLT. Sim. Esse boom de empreendedorismo e de desafios, ele é dos anos para cá, mas a cultura brasileira, ela não é. É por isso que as pessoas estão sofrendo e batem a cabeça e querem estudar hoje, fazendo outros cursos, principalmente no digital, você bem sabe disso, né? Porque realmente a gente foi treinado para aquilo, para ter um emprego, entregar um currículo, ter um trabalho e ali casar, engordar e morrer. Basicamente Sim. Isso, né? Então, daí, meu objetivo era fazer a faculdade para me conseguir um emprego bom, né? Exatamente o que você falou. Porque na minha concepção, ou na visão que a gente toma tem... Toma sua aguinha aí, olha. Chegou a tua aguinha com aguinha tônica aqui, que a gente está... delícia. Obrigada. E daí, Miriam? Na minha visão, né, na visão onde eu fui crescida, tipo, que faculdade era só para quem tinha condições, uma faculdade particular, né? Então, assim, eu achava que para mim era... Assim, não era possível naquele momento, entendeu? Aí, só que eu sempre fui muito determinada. Eu falei assim, não, pai, mas se eu arrumar um emprego e conseguir pagar a minha faculdade, eu posso fazer, né? Claro. Já que eu não consegui passar numa federal, então fui atrás desse sonho que era, né, conseguir pagar minha faculdade. Que eu fiz cursinhos, como eu falei, não consegui passar numa faculdade estadual federal, mas aí eu dei continuidade nesse meu sonho, que era ter... Eu nunca sonhei em ter uma loja, porque eu achava que loja era para quem já tinha uma condição financeira, né? Uma herança, de repente, que os pais podiam ajudar, né? Eu falava assim, para mim isso era impossível, algo impossível, né? Mas não é impossível, gente. Eu vou contar para vocês. Exatamente. Então, isso era uma coisa que não cogitava na minha mente, não pensava, nesse momento, eu não pensava em ter loja, nada, ser uma empresária. É que a gente é muito novo também, né, Miriam? A gente acaba entrando, entra nas narrativas, né? Isso. O que todo mundo está fazendo, aquilo que eu acabei de comentar.
você de repente vê um cenário, um segmento, claro que você vai pensar 2, 3 vezes, vou me formar para isso. Não passa, esses sonhos não passam na cabeça da gente, mas Deus vai fazendo outras coisas, né? Sim. Deus vai projetando outras coisas. E foi então que eu fui me aperfeiçoando, arrumei outro emprego, daí eu fui trabalhar nas lojas Gaúcha, que eu sou muito grata de ter trabalhado naquele local, porque eu aprendi muito lá, né? Eu sempre me destaquei muito nos meus trabalhos, né? E fiquei um bom período lá e ali eu fui aprendendo mais sobre venda. Eu já tinha um pouquinho disso no sangue, né? Como eu falei, já vendia sonhos desde os 12 anos. Então, empreendedora mesmo. Então desde dali eu já tinha a venda comigo. Eu descobri que eu tinha muito talento para venda. E na época eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e fazia faculdade. E mesmo assim eu continuava muito vaidosa. Então eu não estava conformada só porque o meu salário inteiro ia para minha faculdade. E eu queria ter minhas roupinhas bonitinhas, eu queria estar sempre arrumadinha. Então eu falava, não, vou vender acessórios na faculdade. Eu comprava acessórios e vendia acessórios dentro da faculdade para mim ter um extra, né? Para me ajudar com os custos da faculdade. Então, o meu objetivo era fazer minha faculdade, então eu fiz a faculdade nesse processo. Nisso eu conheci meu esposo, Cris Borges, que é o amor da minha vida. O que a gente não faz com esses homens que são maravilhosos, que vêm ajudar a gente em tudo que a gente precisa, meu Deus do céu. Estão ali sempre... Eu preciso hoje fazer uma chavecada assim, com meu marido, viu? Amor, você que está assistindo. Gente, hoje o Paulo ralou bastante. Eu tenho certeza que o Cris, que está aqui com a gente hoje também, né, tem ajudado muito, mas não seríamos nada sem os nossos esposos. Então, meu reconhecimento, imensamente meu reconhecimento, meu amor ao Paulo, que está aí me ajudando cada vez mais. Né? E assim, a gente se conheceu, se casou, né? E 2 pessoas sonhadoras, né? Meu marido também muito sonhador. Na época ele trabalhava no Paraguai, mas nem eu nem ele tinha estabilidade financeira, assim, ou, né? E nesse processo a gente casou, eu engravidei e eu trabalhava ainda na Gaúcha nessa época, né? E o Cris estava abrindo uma empresa, né? E a empresa não estava bem, a empresa estava passando por um processo difícil, né? Não estava dando certo, vamos dizer, falência, né? Uhum. E nisso eu ganhei a Valentina, né? E eu estava grávida dela, né? E eu falei, meu Deus, eu não posso parar de trabalhar, porque agora eu tenho uma filha, né? Eu preciso, né? Senso eu tenho de uma responsabilidade. Filha, agora não tem como eu vez. parar de trabalhar, né? A gente está falando de que idade aí? Não, você. Eu tinha 24 anos, 26, 27, 25? Ai, gente, eu sou meio perdida. 25. Bom, mas tava entre a faixa... Fala, Cris, que idade você tem? 27? 27? 25. Gente, deixa eu dar um pausa aqui, voltar só um pouquinho, que isso é muito importante vocês saberem sobre esse processo. Quando eu fiz a faculdade, aí eu me formei, né? Me formei em administração. Eu fiz administração pública, como eu falei para vocês, assim, no meu projeto era estudar, arrumar um emprego bom, fazer uma faculdade, arrumar um emprego bom, porque até ser empresário ou empreendedora ou ter uma loja não estava dentro tinha muita limitação naquele momento, né? Então, e aí nesse processo eu fiz bastante. Quando eu terminei minha faculdade, entreguei bastante currículo para tentar conseguir meu sonho naquele momento era ser funcionária pública, né? Trabalhar em banco, ter uma estabilidade. Era o ramo que você estava fazendo, era a formação que você estava tendo. Então eu entreguei bastante currículo e eu lembro que eu fui chamada para trabalhar no banco, no Itaú. Nossa, aquele dia foi um dia muito feliz para mim, né? Porque eu falei, nossa, cheguei na minha conquista, né? Trabalhar num banco, né? Muito feliz, né? Por ter sido chamada, né? Claro, e eles falaram que eu ia passar por um processo seletivo, que ia demorar um pouquinho e tal. E eu falei, beleza. Nesse período, eu descobri que estava grávida. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eles vão... Agora que eu... Agora eu não vou perder a vaga. Então, eu fiquei muito triste, né? Naquele momento, porque eu falei assim, nossa, eu sonhei tanto, lutei tanto para chegar aqui, né? E meu marido... Eu sei como é que é isso. E parece aí, que quando tira chega o chão da a hora gente. de eu conseguir a minha vaga que eu tanto queria, né, eu estava grávida, eu falei, eles não vão me contratar. Mas mesmo assim eu fui, barrigudinha lá, falei com eles, olha, eu tô grávida, mas eu tenho muito interesse na vaga e tal. Enfim, não fui contratada. Mas
como eu falei para vocês, os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? E hoje eu entendo muito que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque eu tenho certeza que se naquela época eu não estivesse grávida, de repente hoje eu ainda seria uma bancária, porque eu era muito medrosa, muito pé no chão. O que eu queria era estabilidade, o que eu queria era uma estabilidade, eu ia ter, né? Mas Deus sempre tem algo mais para nós, né? Dá um tempinho aqui, Miriam, que eu sei que você está esquentando a conversa, eu sei que tem coisa excelente para sair daí. Olha, eu já vou adiantando que vem, viu? Tem boa coisa mesmo. Mas você já se inscreveu no nosso canal? Você já deu uma curtidinha? Ele está comentando? Está gostando da história da Miriam? O negócio, eu já falei que vai ferver, tem muita coisa boa e interessante aí para você acompanhar. Eu vou dizer uma coisa, o que tem para a gente no final? Durante a nossa entrevista, a Miriam vai falar alguma coisa e você vai ter que ficar bem antenado, que durante a nosso bate-papo, nosso podcast, a gente vai fazer, né, vai discorrer a história da Miriam e no final vamos realizar o sorteio de Vale Brinde? Valentina Fashion. Valentina Fashion. Para Foz do Iguaçu, hein? Atenção, para Foz. Compartilham, convida as amigas para assistir essa live, porque eu vou contar os meus segredos, tá? Uia! Então, presta atenção, eu vou falar palavrinhas chaves, então vocês precisam compartilhar, ajudar a gente com esse projeto da Paty, que eu fiquei super feliz. Tenho certeza que através do meu testemunho, tanto empresarial como decisões que eu tomei, né? Vai te ajudar também, né? Então, assim... Então, compartilhe, gente, que vai ter brinde. Vai ter brinde. A gente vai fazer o sorteio, mas só no final da live que você vai saber do podcast de hoje, que você vai saber. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta ali, compartilha, porque a gente vai contar para você como é que você vai fazer para ganhar esse Valentina Fashion só para Foz do Iguaçu, né? A gente está em todo mundo, né, com podcast no YouTube, então o sorteio valendo aqui para Foz do Iguaçu. Bom, Valentina veio aí. E a história começa a mudar. A gente vira uma leoa, né? A gente vira uma leoa. Aí eu me tornei mãe, né? Mais responsabilidade, muito medo. E meu marido passando por esse processo na empresa. Então, assim, não tinha minha casa própria, a gente morava de aluguel. E eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu vou ter que sair da licença maternidade, voltar para trabalhar para a loja, porque não posso, né? Preciso ajudar meu marido. Tenho uma filha agora, né? E quando eu voltei, aí começou. A minha filha, ela passou pelo centro de nutrição. Ela ficou desnutrida. Aqui em Foz do Iguaçu, gente, quem acompanha nós em outras cidades, centro de nutrição é para as crianças que têm um índice de baixa nutrição, realmente, que já estão próximo da anemia, correm até risco de vida, né? Por isso, daí precisa de um atendimento mais especializado. Então, eu não consegui voltar a trabalhar, né, no meu antigo emprego, porque eu tinha que fazer uma escolha, né? A minha filha só amamentava no peito, precisava de cuidado especial. Então, não tinha... Eu cheguei a voltar, acho que 2 dias para o meu trabalho, e ela chorava muito, 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 que queria mamar, e chorava, e ela ficou muito desnutrida. Então, eu chorava muito, eu falava, Deus, eu preciso trabalhar, mas eu preciso cuidar da minha filha. Eu não sabia o que fazer, meu marido precisa de ajuda, ele sozinho não estava conseguindo manter a casa, e então eu estava apavorada. E eu pedia para Deus me dar uma estratégia, né? O que eu vou fazer agora? Eu não posso ficar sem ganhar dinheiro, sem trabalhar. E também não posso ficar sem deixar minha filha, né? Então, eu decidi sair da loja que eu trabalhava e resolvi cuidar dela. Mas sem muita direção ainda. Sem muita direção ainda, mas tendo a certeza que eu tinha tomado a decisão certa, porque eu tinha optado em ficar com a minha filha, cuidar dela. É uma decisão muito difícil, viu, Miriam? É uma decisão muito difícil. Eu também entre, assim, o cuidar dela e ter dinheiro para manter, criar ela, né? É verdade. E aí foi então que eu peguei meu acerto, eu lembro que eu peguei R$600 na época. Eu peguei um dinheiro. A gente está falando de quantos anos atrás? Quantos anos atrás isso daí? 11 anos. 11, isso aqui está acontecendo há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás, então eu peguei meu acerto, paguei umas continhas e R$600 eu fiz um investimento. Falei assim, bom, eu já vendia bijuteria lá na faculdade, então eu vou vender bijuteria agora para fazer um dinheirinho, né? Então eu fui, comprei umas biju, e eu lembro que eu pegava minha filha no Bebê Conforto, colocava ela no carro e ia para o shopping com a Valentina e uma maletinha de biju. E eu rodava aquele shopping. Você vendia no shopping? No shopping, shopping Olha JL. só, que curioso. E aí, vocês vão entender uma coisa muito, muito especial que aconteceu. Ali,
eu comecei a vender, né? Conhecia várias pessoas e tal. E eu lembro que eu colocava ela no carrinho do mercado, porque eu tinha que comprar leite e pão. Colocava ela no carrinho do mercado para não pagar estacionamento. Colocava meu conforto, colocava minha maletinha e saía com o carrinho no meio do shopping, das lojas. Ia. Não tinha vergonha. Ia lá, eu tava trabalhando. Até que um dia eu fui parada, né? Pelo segurança, que já percebeu que você estava fazendo. Que não podia fazer comercialização ali, né? Naquele lugar. Até tive problema no shopping com uma pessoa que pediu para eles me retirarem do shopping. E eu falo tá, vamos lá, vamos abrir. Porque tem sempre aqueles que puxam o tapete da gente no meio da jornada, né? Sim. Quer dizer, você estava lá passando uma dificuldade, ralando pra caramba, encontrando uma estratégia de vendas. E, vou dizer uma coisa, cara, é muita ousadia. Muita ousadia. Olha, eu até ia comentar uma situação parecida que eu já vivi, mas, enfim, aí alguém foi lá e denunciou você. Foi lá e falou, não, ela me denunciou e ela veio até mim e falou assim, olha, a próxima vez que eu ver uma vendedora ambulante aqui dentro, eu vou mandar o segurança tirar você daqui. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Vendedora ambulante. Aí eu lembro que ela até falou bem assim, você está vendendo para as minhas funcionárias, quem paga o salário delas sou eu, então elas têm que comprar comigo, não com você. Só que assim, eu vendia brinquinho de R$5, R$10, era coisinha baratinha, né? A loja dela vendia brincos de 50 na época, né? Que hoje seria... E aí, mas assim, entendi, né, o recado, né? E não queria passar por isso. E assim, mas eu tinha as minhas clientes ali dentro, né? Que sempre pedia para mim as coisas. E eu não tinha. Eu falei assim, olha, eu pelo menos entregar para as minhas clientes. Eu vou, né? Se ela não podia me obrigar a não entregar. E nesse né? Só que eu falo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não tem como. Todas. Eu fiquei muito triste, né? Por me sentir muito humilhada. Mas ainda aconteceu uma situação muito mais chata que isso. Aí eu fui entregar. Eu lembro que eu estava saindo do supermercado com a minha filha no Bebê Conforto. Com a minha maletinha. Naquele mesmo dia, não? Não. Em outra ocasião? Situação. Aí que eu fui entregar, que eu falei para ela que eu ia pelo menos entregar as minhas encomendas, né? Não sei, ia sair oferecendo ali dentro, né? Mas que eu entreguei minhas encomendas, né? Das minhas clientes. E eu lembro que eu fui entregar numa loja e o segurança me pegou pelo braço, assim, me levou para fora. E aquele dia eu chorei muito, porque eu falei, meu Deus, que humilhação, né? Porque parecia que eu estava roubando, né? Imagina, você sabe que você está fazendo errado, né? Na frente de todo mundo, e eu com a minha filha ali. E aquele dia, para mim, foi o fim, assim. Eu falei, Deus, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Você tinha compartilhado isso com alguém, Miriam? Já tinha contado? Para algumas pessoas próximas, eu já compartilhei. Você sabia que a Miriam tinha sido... Você que conhece ela, né? Você tem clientes no Brasil inteiro, né, mulher? E fora do Brasil também, graças a Deus. Fora do Brasil, inclusive. Hoje, né? Hoje. Mas olha, para vender para você que mora fora do Brasil, um dia... Ela precisou ser praticamente enxotada do shopping por um segurança. Olha que humilhação, né? Ninguém faz ideia que um empresário possa passar por isso. E essa mensagem, na verdade, é para você estar aí. Você que, de repente, está, né, arriando, jogando a toalha, fala, olha, não, deu certo, Deus estava com ela e Deus pode estar comigo também. Faz toda a diferença na nossa vida ouvir esse tipo de testemunho. Comenta aqui o que você achou da ousadia da Miriam. Comenta faz o seu comentário. A gente vai gostar muito de saber o que você está entendendo da história da Miriam. E daí, Miriam? E aquele dia eu chorei muito, 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 porque eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou trabalhando para dar o pão e o leite para minha filha, cara, né? Que dor. Eu já estava passando por problema porque ela estava desnutrida, que eu carregava ela comigo, porque ela toda hora ela só mamava no peito. Ela mamou até quase 2 anos de idade. Então, eu não podia eu levava ela junto comigo, eu colocava ela no carrinho. E aquilo ali foi para mim muito humilhante, mas eu entendi. Naquele dia eu fui para casa e chorei muito. E eu recebi uma palavra de Deus, assim, eu abri a Bíblia e li que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E eu falava, onde que isso está cooperando para o meu bem? Né? A gente vê uma situação assim, né, de humilhação. A gente é humano, e não entende, né? E fala, da onde que está cooperando para o meu bem? Mas aí, nesse processo, eu tinha algumas amigas que trabalhavam no shopping, né? Lojistas também falaram, Miriam, que eu contei para elas, né? Elas falaram assim, Miriam, é o seguinte, a partir de hoje, você não precisa... Deixa suas coisas aqui na minha loja que eu vou vender para você. Uau! Então, ali, Deus abriu uma porta maravilhosa para minha vida. Então, eu deixei em 3 lojas no shopping na época. Eu pagava comissão para elas, né?
E comecei a ter revendedora no shopping das minhas humildes biju de 5, 10 reais. Tá, agora vamos entrar bem na hora. A gente vai mesclar um pouco a sua história de vida com empreendedorismo, porque para mim, gente, essas sacadas... Você acha que empreendedorismo a gente desenvolve a técnica ou tem essas sacadas? Porque você tinha essa visão de mercado, você aproveitava as oportunidades. Eu acho que existem oportunidades que a gente não pode perder, né? Então, assim, a gente entender que tudo existe um lado bom, né? Que nem eu podia ter desistido e nunca mais ido lá e tal. E eu falei, não. E ela sugeriu e eu já vi uma outra solução, uma outra visão. Agora eu vou começar a ter revendedora das minhas biju. E eu comecei a ter as minhas revendedoras de bijuterias. Para fechar o episódio shopping, a gente vai ter que fazer vários episódios desse podcast aqui, tá muito bom. Qual é a dica que você dá para aquele que já levou uma rasteira da vida, para aquele que começou a empreender, está lá sem pão, sem comida, passando pós-pandemia? Qual é a dica? Gente, não desiste, porque as portas podem fechar, mas Deus sempre tem uma para abrir para você. Meu Deus, e é verdade, é muito real, né? Muito real. Muitas portas se fecharam, mas uma Deus abriu e que foi a porta do sucesso. E aí, tá. Aí você se vê, de repente, já coordenando. Já, você já estava ali com as patroa. minhas revendedoras, patroa, vendendo biju, né? Vendendo as minhas biju e tal. E eu queria crescer mais, vender mais e ter mais, né? E aí eu comecei a falar, bom, agora eu vou começar a comprar... Porque eu vendia coisinhas baratinhas, né? Então o meu lucro era pequenininho. Então eu queria comprar uma coisa, um valor mais alto para ter um lucro melhor. Então eu falei assim, acho que eu comecei a trabalhar com relógio. Daí eu comecei a vender relógio. Falei, agora eu vou comprar bolsa. Aí quando eu fui para São Paulo comprar bolsa, eu comprava umas roupinhas para mim. Como eu falei, sempre falei, era muito vaidosa, muito piruinha. E aí eu comprava umas roupinhas para mim, só que eu não tinha capital de giro para investir em roupa, bolsas, produtos caros, porque meu capital era muito pouco. Era uma pequena margem de lucro. E eu não tinha, então eu comecei a comprar umas roupinhas pra mim. E eu lembro que as minhas amigas falavam assim, ai, que linda sua roupa, Miriam, por que você não traz pra mim também? Ai, que linda sua roupa. Daí eu falei assim, gente, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas assim, faz assim, ó. Então você me dá a entrada, né, que era o valor, e aí eu compro, então aí eu começava a viajar para comprar minhas bolsas e já comprava uma roupinha para elas. Então era venda garantida. Porque elas gostam, quando você compra para você, compra para mim. Eu também quero igual a sua, eu quero igual a sua. Então eu comecei a viajar e trazer as encomendas já com dinheiro. Já venda certa, né? Elas já me davam uma adiantada. Eu pedia a entrada porque eu não tinha capital de giro. E nisso eu comecei a comprar um pouco de roupa, né? As coisas começaram a ir para o lado no vestuário, né? Foi então que daí eu morava no apartamento aqui no centro, né? Com meu marido. Aí eu falei assim, bom, eu vou pegar e fazer uma lojinha dentro do meu apartamento. Eu peguei a minha sala e comprei umas ararinhas e coloquei minhas roupinhas lá para atender as minhas clientes lá. Que foi que, né? Comecei a vender ali no meu apartamento, trazia as roupinhas, minhas bolsas, né? Até tenho foto, vídeo aqui. E nessa época eu comecei a atender, eu não tinha ar-condicionado, ligava o ventilador para as clientes. Falava assim, gente, olha, não tem ar-condicionado, aqui é meu apartamento, não é loja e tal. Ligava o ventilador para elas ali, atendia elas no meu apartamento com a minha filhinha, né? Então elas começaram a ir até mim. E nesse processo, Deus foi abrindo várias portas para mim. Aí nisso veio uma cunhada minha de Campo Grande e falou assim, Miriam, vamos abrir uma loja junto. Eu falei assim, não quero abrir nada com ninguém, não tem capital de giro, não tem dinheiro, eu pego a entrada, vou lá e compro, né, do lucro, e assim, não tenho. E ela falou assim, então vamos alugar uma sala junto. E eu falei, eu tenho muito medo e tal. Dela, não, mas a gente vai dividir o aluguel. Eu falei, ela falou assim, eu vou abrir uma clínica de estética e você, porque ela já tinha clínica de estética. Tá. Uhum. E você abre a sua parte de roupa, eu vou te cobrar tanto só. Ela me fez um valor bem simbólico ali para mim ter a minha lojinha dentro da clínica dela. Então eu falei, nossa, mas eu não tenho nada, não tenho ar-condicionado, nem vou pôr uma loja. Mas eu fui com a cara e colagem. Ela alugou dentro do espaço dela uma salinha para mim, eu coloquei minhas araras ali, minhas roupinhas, e sozinha ia viajar e fazia as minhas coleçõezinhas, né? Na época não tinha hoje, Instagram, essas coisas, mas eu como eu não era loja de rua, eu já fazia foto. Eu fazia foto e postava no Orkut na época. Cara, Facebook. Você já era blogueira naquela época, já era influencer. Mas naquela época, porque eu não tinha vitrine. Então, a minha vitrine era fazer uma foto da roupa e mandar para as minhas clientes no Orkut, no Facebook.
Porque não existia nessa época. Era a alternativa que você encontrava. É isso, gente. Eu acho que eu fui uma das primeiras de Foz do Iguaçu. Sim, eu digo isso. Exatamente. A fazer foto. A gente encontra oportunidade. Quando as coisas começam a gente começa a pensar, e eu acho assim, Miriam, que quando nós nos derrotamos, que a gente se derrota, a gente se sabota, na verdade. Quando você quer virar o jogo, você consegue. As coisas colaboram realmente para que isso venha a acontecer. E ideias vão surgindo. Muitas vezes nossa, são inúmeras as pessoas que falam assim, mas eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Cara, se você continuar repetindo que você não consegue, que você não sabe, que vai estudar, vai aprender, busque exemplos. Sabe, o problema é que eu tenho visto muitas pessoas que já querem estar aqui. Eu vejo assim que muitos empresários, né, eles já começam querendo ter a melhor loja, já investimentos altíssimos e tem que ser, eu falei assim, eu acho que a escada do sucesso ela é degrau por degrau. Então, para você que acha assim, eu não tenho condições, eu não tenho capital, eu não nasci de família rica, eu não tenho um patrimônio, né? Eu quero falar para você, primeiro, que você é filha do rei, né? O dono do ouro e da prata. Se você tem um sonho, se você tem fé, tudo pode acontecer. Mas não existe só fé, existe fé e ação. E ação. Entendeu? Eu sempre fui uma menina de muita fé, mas eu também pratiquei a ação, entendeu? Deus me deu várias oportunidades, porém, eu aproveitei e coloquei, que nem eu conto assim, sempre que eu vou contratar ou falar com as minhas funcionárias, eu falo assim, gente, as pessoas querem emprego o tempo todo, né? Elas às vezes oram, né? E falam, Deus, arruma um emprego para mim e tal, mas ela não levanta cedo, não acorda, não se arruma, não sai de porta em porta. Ela só manda por e-mail ali, tá bom, espera chegar. Gente... É desconfortável para nós essa realidade, porque não foi assim pra gente, né? Não, gente... eu não acredito. Silvio Santos dizia Hoje isso. Mesmo eu recebo muito por Facebook, Instagram, eu tô precisando de emprego. Uhum. A pessoa tem preguiça de sair de casa para ir pessoalmente na empresa e se apresentar, olha, meu nome é tal, queria fazer uma... Gente, já começa pelo, né? Exatamente, são ações, atitudes Atitudes e disciplina, não adianta. O empreendedor, a pessoa que quer se dar bem, ela não vai olhar para a dificuldade, ela vai olhar para as oportunidades. Sim. Porque a dificuldade ela vai estar ali batendo na sua porta e ela vai dizer todo. Assim, estou aqui, vou sentar do seu lado e vou ficar aí. Eu não tenho ar-condicionado, mas eu tenho um ventilador. Exato, Eu não tenho uma loja, mas eu peguei a parte com a minha cunhada ali e fiz a minha lojinha ali pequenininha, entendeu? Eu não tenho uma vitrine para mostrar minhas roupas, mas eu posso tirar uma foto. Então, é você pegar o problema e achar uma solução para ele. E né? Aparece. Tenha certeza que aparece. Tá gostando da história da Miriam? Gente, não deixem de curtir, comentar e ajudem a gente. Hoje, a gente tem que... O último podcast, nós ali batemos 1.300. A gente tem que superar essa meta aí. Hein? Mais inscritos, mais curtidas, mais compartilhamentos. E no final desse podcast tem sorteio. Vale Valentina Fashion. Ai, meu Deus, que chiquésima. Essa mulher é poderosa mesmo. E daí, Miriam? Mas ali você fazia contato, você tinha um network importante, antenada com os segmentos. Eu viajei com você para Buenos Aires e você falou assim, Patrícia, eu adoro isso, eu adoro ver vitrine, eu adoro ter paixão também, né? Eu acho que empreender é isso. Aquilo que você amar o que você faz. Amar o que você faz. Ou seja, olhar a vitrine, na verdade, é um estudo de caso teu, né? Você fica olhando também para ver como é que tá as tendências. É estudo. É um estudo, você se aperfeiçoar o que está no mercado, né? Porque eu trabalho no mercado de moda, né? Então, eu preciso estar aprendendo a cada dia, né? Claro. E aí foi isso. Então, assim, aí eu abri a minha lojinha, né? Primeiro no meu apartamento, depois fui para essa sala junto com a minha... eu lembro que eu vendia no caderninho, na moda antiga lá, não tinha nada de sistema, era só a minha... A promissóriazinha. Aquela coisinha assim. E eu lembro que eu peguei a minha maquininha de cartão de crédito, primeiro mês, feliz da vida, agora eu tenho uma maquininha, agora eu abri uma empresa. Agora eu tenho uma empresa aberta, agora eu tenho uma maquininha de cartão. A sua faculdade ajudou nesse... Ou você pouco utilizou dela para... Ajudou a administração, né? A administração, sim. E aí gente, eu escolhi administração na época porque era o curso mais barato, tá? Não, porque... E olha, eu não sabia que ia ajudar tanto no empreendedorismo, verdade, né? E aí eu falei assim,
Daí tá, foi o primeiro mês com a minha maquininha, já tinha CNPJ, tava tão feliz, né, por aquela conquista, as pequenas conquistas, a gente precisa se alegrar com as pequenas conquistas. E eu lembro que eu vendi bem aquele mês, muito bem, e aí eu peguei antecipei todo o meu dinheirinho. Falei, agora eu vou, porque quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente faz. Quanto mais a gente compra, mais a gente vende. E eu, feliz da vida, eu peguei todo aquele capital de giro, toda aquela vendinha que eu fiz, antecipei todinha ela. E eu falei, pronto, agora eu vou fazer uma compra gigantesca. Agora eu vou encher, agora eu vou ter loja de verdade. Vou encher uma arara inteira. Peguei todo o dinheiro, feliz da vida, fui. Minha primeira vez, porque eu sempre ia com 1.000, 2.000, né, naquela época, né, pouquinho dinheiro, e daquela vez eu tava indo com 8.000 reais. Então eu nunca tinha pegado 8.000 reais na mão. Era um dinheirão, hein? Era um dinheirão pra mim. Tava rica. Então eu tava me sentindo rica. Claro. E aí eu fui com esse dinheiro e eu vivi um filme de terror naquele dia, porque eu nunca tinha sido assaltada, né? Naquele dia eles pararam o ônibus, pediram pra mim tirar toda a minha roupa. O quê? Me colocaram Miriam, no pera porta-mala. lá. Vamos detalhar essa história, que ela é de cinema, por favor. E foi assim, pra mim foi assim, um filme de terror, porque a gente vê em filmes, né, mas a gente nunca passar por isso foi bem triste, eu chorava muito e muito medo, né, muito medo. Eu lembro que eles começaram, ainda mais quando eles pediram pra mim tirar minha roupa, eu ficava com medo, né, meu Deus, será que eles vão abusar de mim? E todo meu Deus, é uma situação de terror, realmente. Pegaram meu celular, pegaram meu dinheiro, pegaram tudo. Eu lembro, e me colocaram no porta-malas. Eu falei, agora eles vão me matar, né? Só você? Não, outras... tinha mais um grupo de amigas. Peraí. Várias mulheres eles colocaram dentro do porta-malas, vocês nuas. Manda todo mundo tirar a roupa. Deus, eu até era a primeira, né, da frente. Eu fui a que tava com a arma na minha cara. E eu ali, assim, só chorava e pedia pra Deus, assim, Deus, por que eu tô passando por isso? Eu falei assim, por que pra mim é tão difícil, né? Eu falei, já, desde que eu comecei com esse projeto, humilhação e tal, eu só tô trabalhando, eu só tô tentando dar o melhor pra minha filha, por que é tão difícil pra mim? E nisso eu entrei dentro do porta-mala, né? Eu chorei muito, mas naquele momento eu falava, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu só estou trabalhando, eu estou fazendo tudo certo, estava tão feliz, né? Eu estava realizando um sonho que eu nem esperava, que era abrir uma loja, de ter algum negócio para mim. Aí ali eu já tinha perdido todo o meu capital, o pouquinho que eu já tinha conquistado naquele período, né? E eu ia ter que totalmente abalada, emocionalmente, com muito medo de ter que passar por aquilo de novo. Eu lembro que tinha umas amigas comigo e elas falaram assim, Miriam, eu nunca mais vou viajar. Nunca mais. Eu ia fazer esse comentário. Eu não vou passar mais por esse... eu tinha até uma amiga minha que o marido dela era policial. Ele falou assim, não, você não vai mais passar por isso. Não, eu não quero mais, você não vai mais viajar desse jeito. E é uma viagem cansativa, gente. São 14 horas, né? Você ia até São Paulo. Ônibus, Então, assim, só que naquele dia eu cheguei em casa e eu olhei, chorei muito, assim, falei muito com Deus. Eu falei assim, eu tenho 2 caminhos. Chorar, desistir, ou crer que Deus vai fazer um milagre e vai restituir, eu vou começar do zero e vai ser um sucesso. Olha só, deixa eu pegar esse gancho teu, Miriam, que é muito importante. Às vezes a gente encontra forças onde não há mais. Há situações e caminhos que a gente pensa assim, meu Deus, não tem luz aqui. Sempre há uma saída. E essa força, essa vontade de continuar, começar do zero, se isso está acontecendo com você, esse exemplo que a Miriam está trazendo é muito real, cara. Não desanima, não. Você não está sozinho. As coisas podem e vão mudar. Se você tiver foco naquilo que você deseja, disciplina, vai acontecer. Muita gente quebrou nessa pandemia, muita gente se questiona por que aconteceu. Não se questione. Vá, faça, recupere as forças. Muita gente ainda está sofrendo traumas como a Miriam sofreu, traumas de outras perdas, de outras espécies de violências, mas a chave está aí, né? O segredo está aí. Nós não caminhamos sozinhos e nós não caminhamos por vista, a gente caminha por fé, não é verdade, Miriam? Exatamente. Então, assim, como eu já tinha vivido muitas coisas boas que Deus tinha... eu estou resumindo bastante, gente, mas, assim... Tem bastante detalhes, muitos detalhes muito importantes, né? Que numa próxima eu posso Sim, detalhar claro, pra vai vocês. ser sempre bem-vinda.
Então, assim, não desisti, continuei e fui. E daí eu lembro que eu não perdi uma oportunidade. Era Fartal, era Face Pop, a Miriam tava lá. A Valentina tava lá. Toda feira, como eu não tinha dinheiro para fazer muitos investimentos com marketing, então eu era o meu marketing. Vamos falar disso daí, vamos falar de marketing então, que eu acho que não tem como empreender sem comunicar. Para mim, as duas coisas, elas caminham muito juntas e às vezes as pessoas estão pensando que comunicar é só uma... Hoje nós temos aí as redes sociais como a primeira ferramenta de divulgação, esse é um primeiro meio. Mas eu realmente acredito que você não precisa de grandes coisas. Os coaches, e a frase do momento é melhor feito do que perfeito. Exato. Eu sou dessas. Não é? E aí, muitas vezes, as pessoas estão lá se prendendo, deixando de realmente comunicar aquilo que está fazendo. Se você gosta, cara, daquilo que você está fazendo, fala. Usa a comunicação de um jeito ou de outro. A Miriam usou no Orkut fotos numa época que ninguém pensava em colocar fotos para vender as suas roupas. E a comunicação tem que acontecer, a linguagem tem que ser usada, não é, Miriam? Sim, aí eu comecei a trabalhar em feiras para ficar conhecida, né? Você já sabia que dava uma vibe assim, ali. Eu preciso que meu nome seja conhecido, que as pessoas me conheçam, né? Não podia pagar um outdoor, não podia pagar um programa de TV, né? Então, eu precisava fazer como fala? Você estava antenada, né? Então, olha, eu precisava... Tinha que fazer um marketing, tinha que fazer uma divulgação, tinha que mostrar você. E aí ali eu lembro que eu falei, bom, eu pensava assim, vai passar mais de 10 mil pessoas ali. Eu entregando meu cartãozinho ali. Conversando. E você ia entregar os cartõezinhos? Sim, eu apresentava, as pessoas passavam pela minha lojinha, pelo meu stand. Entra na lojinha, vamos lá, olha lá, me segue no Instagram, me segue no Orkut, tudo da forma orgânica ali, né? Você já conhece a minha loja, dentro de uma galeria, assim. E eu lembro que a minha loja, gente, era dentro de uma galeria, a primeira loja, tá? Então ninguém entrava dentro de uma galeria. Eu não tinha uma loja de rua para ganhar cliente de rua. A minha loja foi inteiramente... Você conhecia as objeções do seu negócio? Você sabia? Conquistada através desse network, através desse relacionamento, indicação, muita indicação, porque ninguém entrava numa galeria para ver as lojas dentro da galeria, até porque só tinha eu dentro da galeria que tinha loja. Então, assim, você vai... Antigamente, né, uns 10 anos atrás, eu falo, né, um tempo atrás, as pessoas andavam no centro para andar a Avenida Brasil ver as vitrines. Eu não tinha vitrine. Então, como que a pessoa ia lá na galeria dentro de uma salinha que não tinha nem vitrine, era uma porta, era uma kitnet para comprar comigo. Cara, somente isso é pelas redes sociais, que foi a minha vitrine por muito tempo. E hoje ela ainda continua me ajudando muito, né? Com certeza. Gente, olha só que interessante a estratégia da Miriam. Porque, assim, é necessário, é mais do que necessário a gente conhecer as objeções. Você precisa saber o que está impedindo de você ir para frente. E aí entrar em ação rápido. Não pode demorar muito, porque senão acaba comandando. Eu gostaria só de pegar um gancho da Miriam. Gente, não adianta a gente empreender e ter cabeça de funcionário. Porque quando você tem cabeça de funcionário, você tem horário para entrar, horário para sair, você faz aquilo que te pediram e pronto. Você percebe que a Miriam, empreendendo, não tinha hora, não tinha local, eu vou fazer, eu vou acontecer, fui assaltada, eu vou voltar a fazer. E quando a gente é empresário, ou microempreendedor, ou empreendedor, a gente trabalha o dobro. A gente não dorme. Não, eu falo assim que eu lembro que agora que você falou isso, eu até lembrei de uma palestra que uma vez eu assisti, né? De uma empresa bem grande, assim, né? Eles eram super prósperos no negócio deles e eles falaram assim, enquanto uns estão dormindo, eu estou trabalhando. Enquanto eles não tinham... Digamos assim, a gente, agora é Natal. Nem no Natal, a gente não abre a loja até mais tarde, aproveita o momento. Sim. Gente, aproveitar a oportunidade, entendeu? Eu vou me sacrificar agora, esse final do ano, vou trabalhar até mais tarde... Porque é um momento bom no mercado. E ter um objetivo. Você sacou que você falava assim, Patrícia, eu queria vender sonho, mas eu queria calça. Depois eu tinha... não, a calça foi nos panfletos, né? Daí dos panfletos eu fui para outro segmento, para faculdade. Ter um foco, ter um objetivo. Eu tenho... isso é muito claro para quem empreende, as pessoas já têm muito esse sentimento muito claro, mas quando a gente muitas vezes está numa situação como o Brasil, o mundo está vivendo, que senão a situação da pandemia não é um fato ocorrido só no Brasil, né? Aconteceu no mundo inteiro. Muita gente, mesmo sabendo disso, Miriam, a mente confunde. E é aí que a fé entra. Na pandemia, gente, eu lembro que o primeiro mês ele foi assim, bem assustador, né? Quarentena, fechou, algo novo, todo mundo com medo.
E eu lembro que exercitei a minha fé novamente, porque eu passei por vários processos, né? Como eu comentei com vocês. E naquele momento eu falei assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Você pensava em já uma estratégia, demissão? Então, eu lembro que na época do primeiro fechamento, eu estava com 2 em experiência. E ali eu exercitei minha fé novamente. Eu chamei elas para uma reunião. Você não queria tirá-las? E eu falei assim, olha, eu chamei elas e sentei com elas e falei assim, olha, o normal, o mais sensato nesse momento é eu demitir vocês, se estão na experiência, né? Elas estavam 2 meses só na empresa. O mais sensato nesse momento é eu demitir vocês, certo? Porque, né, a gente não sabe como vai ser, as coisas vão ser difíceis. Mas aí eu peguei e falei para elas assim, mas eu quero exercitar minha fé nesse momento. E eu quero saber se vocês estão comigo. Eu falei, a gente pode fazer isso dar certo. A gente pode fazer algo diferente. Muitas pessoas vão pegar essa quarentena para ficar em casa, descansando, fugindo do medo, deixando o medo impedir, porque o medo podia ter me impedido de continuar e o medo paralisa, indo para viajar. O medo, ele paralisa a gente. Muitas amigas minhas pararam de vender, pararam de ir para São Paulo, porque elas tinham medo, né? E eu falei assim, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar de casa. Cada um na sua casa. Mas vendendo. Vendendo. Nós vamos usar as redes sociais, vamos usar o Instagram, Facebook, todas as redes sociais e vamos postar e tentar vender em casa, sem correr perigo, né? De se contaminar, mas a gente não vai ficar parado. Na pandemia, a gente pode, os fortes, né? Os guerreiros, não que, né? Eu digo assim, eu não desisti, né? Que a necessidade do momento, assim, né? Como eu não tinha outra opção, outra escolha, não tinha ninguém para fazer, eu comecei a fazer, né? E eu nunca tive vergonha, né? Assim, não... Eu fazia mesmo. Que nem eu falo, eu prefiro antes feito do que perfeito, né? Errei muito em algumas coisas assim, mas aprendendo, né? Mas essa é a parte, a gente vai errar. Esses dias eu estava falando aqui, gente, o podcast está nascendo agora. Tem medo de flopar? Eu não, ué. Vai flopar. Gente, nós somos normais. Se tiver que flopar, vai flopar. Se tiver que... Já falei muito errado. Já apresentei errado. Ótimo, adorei. Gente, já escrevi errado demais. Pago altos micos. Mas tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ninguém é perfeito. Não, menina, é bom você dizer isso, porque, por exemplo, eu já ando com óculos aqui totalmente embaçado de maquiagem e sai, unha às vezes tá grande, enfim, digita errado. Não deixa que isso limita, e como uma né? comunicadora escreve errado? Escreve, gente digitou errado, na pressa. Na pressa, que nem meu marido fala pra mim, amor, você tem que ler antes de postar. Publicitário, você nem leu. Publicitário. Maridão ajuda também nessa hora, fala, né? Você nem leu. Eu falei, eu tô com pressa. Eu não deu tempo. Aí eu fui lá e fiz o vídeo, escrevi, postei. Daí ele falou, amor, você escreveu errado, olha lá. Eu falei, mas eu escrevi porque é o tradutor. Ele fala assim, amor, você tem que ler antes de escrever. E eu, naquela agitação, sempre rápido. Mas, assim, não deixei que isso me limitou. Exato, essa é a mensagem. Porque a gente que tem muita coisa pra fazer, né? Porque tem gente que quer... Assim, que agora a moda é o Reels, né? Eu lembro que tem umas amigas minhas que falam assim, não, pra mim fazer um Reels eu vou fazer uma escova, vou fazer uma maquiagem, vou me produzir e tal. E eu falei, gente, tem filtro no Instagram. Pelo amor de Deus, vai lá, pega o filtro e faz, né? Eu falei, se eu for fazer toda vez só quando eu for no salão, só quando eu tiver uma maquiagem profissional, eu vou fazer um Reels eu só uso filtro, minha filha. Já passei dos 40, já tá tudo caindo aqui, não tem dinheiro pra ficar coisa... Não, eu vou usar filtro com toda certeza. Então, eu tenho um respeito por você e quero hoje que você... Hoje o Instagram já ajuda a gente até com filtro pra você fazer um Reels aí, entendeu? Né? Então... E nós temos que estar antenado também. Se hoje a ferramenta Reels é que tá entregando para mais pessoas, então... Bom aproveitar, bora aproveitar. E depende do seu segmento. Eu, por exemplo, tive em alguns momentos eu conversando com as estratégias aí de... O Cris vai entender bem isso daí. Ô, Cris, vem aqui atrás, aqui, só dá um oi, que senão vão pensar que você não existe. Eu estou falando com um fantasma, que vem, só fala assim, eu sou o Cris Borges, para o Brasil, para o mundo, que senão vão pensar que eu não... O marido da Miriam. Aqui, ó. Aê! Tá aí, esse é o maridão, né? Bonitos. Aí, obrigada, Cris. E eu tinha bastante, como é que você utiliza isso no seu segmento? E funciona.
e funciona, dá certo. E é claro que a gente tem que quebrar as barreiras, os preconceitos, e não adianta, tem que comunicar, tem que falar. E essa barreira do medo, da insegurança. Você vê, a gente hoje ouviu a história da Miriam, que é uma história de extrema superação em várias áreas, em todos os momentos. Quando você pensa que a mulher vai, agora vai, né? Agora não, gente, uma pausa. Eu falei que eu ultrapassei um pouquinho, né? Mas esse aqui é importantíssimo. Antes, peraí, é importante. Já se inscreveu? Já compartilhou? Já comentou? Por favor, senão não rola sorteio no final. Valoriza, gente. Isso é importante também, tá? Não custa nada, tá? Dá uma curtida. De graça. Valoriza. Vai lá. Então, assim, mas aí eu ultrapassei, né? Eu fui pra pandemia. Então, depois que eu abri a loja, né? Já tava assim, feliz, né? Eu sofri um acidente. Fiquei de cadeira de rodas por 6 meses. E ali, mais uma vez, o meu chão. Eu falei, pronto. Porque eu que viajava, eu que fazia as compras, eu que fazia tudo, né? Eu que fazia E a gente tudo. é centralizadora também, né? Quer fazer Mas também. todas as coisas cooperam para o nosso bem. Né? Ali eu tive que aprender a delegar, ali eu tive que aprender a confiar, ali eu tive que aprender a formar uma equipe, né? Que hoje para mim é importante para o meu crescimento, né? Então, assim, o que eu tenho para falar é que a gente não pode desistir, né? Não pode desistir, mesmo em tantas dificuldades que a gente vai enfrentar, as barreiras, né? Enfrentei muita dificuldade, muita limitação, mas eu sempre tentei procurar uma solução para os meus problemas, né? Não tinha ar-condicionado, peguei ventilador. Não tinha uma sala para atender, atendi no meu apartamento. Não tinha como loja, ia com a minha filha no shopping, no carrinho, colocava no carrinho, né? Então, assim, enfim. Da mesma forma que eu tive pessoas que me abençoaram, teve pessoas que se aproveitaram desse momento, né? Hoje a Valentina Fashion, para mim, é um sucesso, né? É mais do que eu podia imaginar, mais do que eu esperava. Você está sonhando com mais? Com outras coisas? Olha, eu tô tão feliz com que até onde eu cheguei. Sonhadora, é porque, assim, eu sou muito sonhadora, mas eu não sonhava tudo isso. Então, Deus me deu mais do que eu sonhei, então eu já estou feliz, né? Sim. Mas eu estou feliz. Claro que eu aprendi a sonhar mais, né? Já que eu vejo como Deus é maravilhoso, como Ele pode nos surpreender, né? E os sonhos dele são maiores que os nossos. Então, eu acredito, assim, que eu já estou bem feliz com até onde eu cheguei, até onde eu conquistei, né? Mas é claro, daí como a gente já provou que Deus pode dar mais, a gente acaba sonhando um pouquinho mais, né? A gente tem, claro, tem mais espírito sonhos. de ousadia dele, não adianta. A gente nasce assim, selecionado, e isso está acontecendo com você. A Miriam está aqui hoje para dizer isso para você. Você que é mulher empreendedora, você que de repente está pensando que não consegue, por nós não vamos conseguir nunca. Não tem capacitação aqui. Aqui é só carne, né? Vamos dizer assim, né, Miriam? Aqui é só... Mas quando nós temos, então, aquela nota especial, aquele bom cheiro que só vem de Cristo, então aí tudo muda, tudo faz sentido na vida da gente. A Miriam teve motivos para desistir. Talvez não tivesse, porque, eu reitero, a gente não tem um preparo para empreender, né? A gente não tem, a gente vai na cara e na coragem, com determinação, acreditando e com fé também, mas chegam vamos dizer assim, as rasteiras da vida que chegam a abalar a fé, nos fazer questionar, mas logo vem Deus com alento, né? Coloca a gente debaixo ali consola, reforça, restaura. E aí a gente tem fôlego de novo para continuar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, jamais vão morrer, e os sonhos de Deus sempre nascem novos no nosso coração, né? Todos os dias nós temos outras chances de recomeçar, de acontecer e fazer de acordo com a vontade dele. Miriam, eu estou feliz demais com essa história. Eu sei que você fez assim, ó, enxugou a sua história, porque dá um livro, né? De repente, né? Que tal, Cris? Você que é publicitário, lançar um livro da Miriam Borges aí, começar a ser, né? Ter o seu livro aí, uma biografia, valeria a pena. Vocês querem curso, gente? Vocês comentem aqui. Comenta aí. Fala, Cris Borges faz curso para Miriam Borges. Isso aí, fotografia, meu Deus do céu. Miriam, vamos sortear? Vamos sortear. Então, como é que é? As 10 primeiras pessoas... a gente vamos pegar as 10 primeiras pessoas que assistiram a live, né? E daí tem uma pergunta. Para comentar ali. As 10 primeiras pessoas que comentarem, vamos colocar 20, né? Para ter mais gente, né? Mais chance de ganhar, né? Você vai falar a palavrinha-chave.
qual foi a primeira coisa que eu comecei a vender, né? Comenta aqui o que a Miriam começou a primeira coisa que ela começou a vender. Aí tem o Vale Compras da Valentina Fashion, que você vai estar concorrendo. As 20 primeiras pessoas têm que correr. Corre ali, comenta aí, que a gente vai fazer o sorteio na terça-feira, numa live ali no Podpah. Miriam do céu, passou voando assim o nosso tempo, menina. Isso que a gente não falou mais da história do Cris que é um fotógrafo sensacional. Daqui a um pouco você volta, vem aqui, tá, Cris? Fazer fotografia, falar sobre fotografia. A gente não contou de outros desafios que, de repente, provavelmente você deva ter enfrentado na vida, e todo empreendedor faz, né? Passa por treinamento de funcionários, situações que, né, às vezes não nos agradam, que nos abalam, decisões muitas vezes tomadas, equivocadas, treinamento, capacitação, isso faz parte da nossa vida. Isso é o combo empreendedor. E se você quer estar ali empreendendo, vai ter, com certeza, que ter essa visão, essa missão e esse compromisso. E que Deus esteja em todo esse processo aí, não é mesmo, Miriam? E eu nunca vou esquecer que a menina que vendia sonhos hoje está realizando os sonhos de Deus para minha vida. Eita, coisa boa, né? Obrigada, gratidão imensa por ter aceitado o meu convite. Eu sei que as coisas são muito propositais de Deus mesmo. Sim. Eu sei que a sua história é uma história linda, e quem ainda não tinha ouvido tudo que você passou, agora eu acredito que vai passar a te admirar muito mais. A Miriam tem uma voz maravilhosa também, canta, só que a gente não pode fazer ela cantar aqui, né? Porque o YouTube derruba a gente, mas seria uma grande alegria ouvi-la cantando também. Mas aproveita e comenta aí. Quero ver a Miriam cantando. Ai, meu Deus. Não, esse desafio não, é muito para mim. Agora já não dá mais. Miriam, mais uma vez, obrigada. Obrigada por estar conosco. Patrícia. E foi um privilégio. Eu espero que esse nosso podcast aí tenha bombado, tenha superado o anterior. Eu tenho certeza, porque Deus está nesse negócio. Gente, obrigada, Cris, que esteve com a gente. Obrigada, meu esposo, que hoje, né, a gente mudou de casa. A gente está em alterações, né, sofrendo algumas modificações. Estamos de casa nova, estamos aqui no Café com Passagem. Meu agradecimento imenso a toda a equipe do Café com Passagem. Também a nossa querida Ana Marta, o Thiago, que estarão aqui falando da sua história de empreendedorismo também. E a minha gratidão a você que esteve nos acompanhando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. E você que participou aí, respondendo as perguntinhas da Valentina Fashion, né? Terça-feira tem live para você participar com a gente aí também. Gente, muito obrigada. Até o próximo Podpah na semana que vem, quinta-feira, às 7 horas da noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.